Boa tarde a todos, irmãos. Sintam-se todos abraçados fraternalmente, em nosso nome e também da espiritualidade que já nos assiste desde o momento que aportamos nesta casa. Trazemos hoje um trabalho do nosso irmão Antônio Nascimento, que hoje está presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, quando ele ainda era trabalhador da Seara do Mestre Santo Ângelo. Ele elaborava essas palestras e a gente buscava lá, sempre compartilhava com a gente as exposições. Então a gente achou, em busca da sabedoria. Então nós vamos entender aqui a diferença de conhecimento e sabedoria. Ter conhecimento e ter sabedoria. Como que a gente vai usar o conhecimento com sabedoria? E muitas vezes a gente diz assim, mas eu li tantas obras, eu conheço as obras de Kardec, eu leio as obras, eu estudei a Bíblia, eu fiz estudo disso, estudo daquilo, eu tenho faculdade disso, faculdade daquilo, Conhecimento. Muito bem. Adquire-se conhecimento. Para quê? Para se colocar em ação, em prática. Porque conhecimento sem ação, sem prática, é letra morta. E assim é a nossa vida. Se nós estudamos o Evangelho de Jesus, que é o nosso guia, nosso mentor espiritual, governador do planeta Terra, lemos, vemos lá da nossa religião, não importa da religião que viemos, estudávamos lá, a Bíblia, o livro sagrado, seja lá qual for, a gente lia, estudava. Mas e a prática? Sabedoria é colocar em prática aquilo que eu aprendi. Então nós vamos ver aqui algumas frases. Quando Jesus diz, o reino dos céus está dentro de nós. E lá na cultura grega diz assim, conhece-te a ti. Isso antes de Cristo, olha só. Jesus nos ensina o Pai Nosso, que é a oração universal. E lá na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Não tem essa frase do Pai Nosso? Tem, Venha a nós o teu reino. Nós estamos pedindo a Deus que o reino dele venha dentro de nós. Mas Jesus nos diz que o reino dos céus está dentro de nós. Sabe por quê? Porque nós temos dentro de nós a centelha divina. A pessoa pode ser o mais cruel dos seres humanos, o delinquente, seja o que for, o espírito obsessor, que o espírito nada mais é do que alguém que já foi encarnado, Um espírito é de alguém que já esteve encarnado. E a maldade que ele praticava aqui, encarnado, ele, leva junto consigo. E aí temos aí os espíritos obsessores. Por mais terrível que ele seja, ele tem a centelha divina porque ele é filho de Deus. Assim como nós temos os nossos genes, nosso pai, nossa mãe, a nossa genética, nós temos o gene de Deus. Independente do que somos ou fizemos. Então, o reino dos céus está dentro de nós. Por quê? Porque nós somos filhos dele, filho do Criador. E Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, quando nós perguntaram para ele, como é que eu faço faz a reflexão, o que eu fazia ao meu irmão que eu repreenderia se a mim o fizesse? O que eu fiz hoje? Aquela examezinho de consciência no final do dia. Ou seja, conhece-te a ti mesmo, saiba quem você é. Porque às vezes nós cobramos dos outros coisas que nem nós fazemos. Nós queremos que os outros mudem, mas nós não queremos mudar. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Quando a gente já viu essa frase, vai continuar sofrendo assim. Não é a realidade? Quando a gente está num sofrimento, quando a gente está com uma doença, por exemplo, a gente vai fazer o quê? Procurar um médico, procurar um remédio. Então a gente tem que, assim como a gente tem que conhecer o nosso corpo, nós temos que também conhecer o nosso espírito, né?
conhecer a nossa intelectualidade e principalmente, com sabedoria, colocar em ação. E aí nós vemos aqui, né, que Jesus nos fala da vida interior, quando ele diz que o reino dos céus está dentro de nós, né? E na doutrina espírita nós conhecemos, nós vamos então conhecer a vida exterior. O que é? Lá Jesus também diz no seu evangelho: há muitas moradas na casa de meu Pai. Não é essa vida exterior que o Espiritismo nos mostra? Que a doutrina espírita nos mostra que somos espíritos eternos. Apesar de sermos, né, todos nós somos seres únicos. Né? Únicos. Não existe dois Vilmar, duas Margareta, não. Somos seres únicos, né? Mas nós já tivemos outras vidas, né? Tivemos outros corpos na reencarnação, podemos ser, né? Reencarnamos como homem, como mulher, dentro do processo reencarnatório, da nossa evolução, nós vamos reencarnar da forma que nos for necessária para a evolução, né? Mas há uma vida exterior, ou seja, muitas moradas na casa do meu Pai. Aqui é apenas uma, né? Mas a morada do Espírito vai seguir para onde? Para onde vamos? Onde está aquele meu ente querido que eu amava tanto, que eu continuo amando, né? Não é porque desencarnou, né, que eu deixo de amar. Onde está? Será que, como é que está bem? Será que está bem? Né? Aonde será que ele está? Eu queria saber tanto onde é que está meu pai. É só fazer uma reflexão, como ele era aqui. Em que mundo será que o seu espírito está habitando hoje? Né? Porque nós viemos lá das religiões tradicionais, céu, inferno, céu, inferno e purgatório, né? Céu, inferno, morreu, acabou, né? Se você é bom, você vai para o céu, se você é ruim, você ia para o inferno, né? Queimar lá no... E aí tem também a questão do purgatório, que era um meio termo e tal, mas ali você ficava para sempre, né? E a doutrina espírita nos mostra que, mesmo depois que deixarmos aqui o nosso plano Terra, nós ainda teremos outras oportunidades de evolução, que é uma vida exterior, né? O processo evolutivo é contínuo. Não é porque morreu, acabou. Não, acabou, agora acabou. Talvez acabou o sofrimento do corpo aqui, né? De uma doença ou, né, qualquer outra coisa. Mas a vida continua. Então, estudar o Espiritismo, estudar a doutrina espírita, né, para nós entendermos que, apesar de sermos, né, responsáveis por esta vida, esta encarnação, neste momento nós temos uma vida interior, que Jesus nos fala, né? Nós somos, o reino dos céus está dentro de nós, somos seres únicos, mas nós temos uma vida exterior, né? Ninguém progride sozinho. Nós precisamos uns dos outros, né? Eu vou me enclausurar, vou me fechar aqui, vou orar, vou fazer minha prece, mas ajudar o próximo não, né? Por isso nós temos uma família, porque na família que a gente começa a se ajudar a evoluir, né? E a família nada mais é que a vida exterior, né? Uns ajudando os outros para que todos possam progredir. Mas vamos adiante. Nós vemos aqui que as grandes conquistas da humanidade têm começo no esforço pessoal de cada um. Olha aqui, né? Disciplinando-se e vencendo-se a si mesmo, o homem consegue agigantar-se, logrando resultados expressivos e valiosos. Essas realizações, no entanto, têm início nele próprio. Está lá no livro Momentos de Coragem. Então, olha só, fala de novo aqui, que o esforço é pessoal. Nós já fizemos uma exposição aqui certa vez que ninguém muda ninguém, né? Que nós mudamos no quê? Nos relacionamentos. Assim como as pedras dos rios, né? As pedras dos rios não são pontiagudas. Por quê? Porque elas vão se atritando umas às outras e vão ficando, né, arredondadas, né?
E ali elas vão aparando as arestas. E nós, nos atritos, no lar, na comunidade, seja onde estivermos, nós vamos aparando as nossas arestas. Nós vamos nos melhorando. Deus não nos promete uma vida maravilhosa aqui no plano Terra. Por isso é um planeta de prova e expiação, né? E cabe a cada um vencer-se a si mesmo. Olha só, como que a gente faz para vencer-se a si mesmo? É conhecendo a si próprio. É sabendo que eu sou filho de Deus. Que tudo que acontece, tudo que, né? Eu sou o artífice da minha dor e da minha felicidade. Não o outro. O outro está junto comigo. Eu estou inserido nesse meio justamente para mim poder, né, aplicar o meu conhecimento com sabedoria. É ação, né? É aplicar aquilo que eu aprendi. Jesus nos deixou os ensinamentos. O nosso Evangelho está ali, o Manual da Vida Diária. Livro dos Espíritos, que Kardec nos traz. Aquilo ali, né? Você diz, mas Kardec é um Deus para vocês. Não Deus perguntar, mas vocês, né? Não, Kardec foi um homem como um outro qualquer que recebeu orientação do mundo espiritual, dos mentores espirituais, né? E passou por livro. Só que, como o mundo espiritual é tão muito bem organizado, né? Kardec também era intuído a fazer as perguntas que eram necessárias, que nós gostaríamos, são perguntas que nós mesmos gostaríamos de fazer, não é? Se a gente pegar o livro e começar a ler, a gente vai ver, mas quantas vezes eu queria saber isso, eu queria saber isso, eu queria fazer essa pergunta para alguém e está aqui na minha frente. Né? Então, a partir do momento que a gente vai lendo, que a gente vai entendendo, compreendendo, a gente passa a agir daquela forma que a gente conhece, que a gente leu, que a gente estudou. E aí, isso é sabedoria. Né? Isso é buscar sabedoria, isso é aplicar a sabedoria. Para nós entendermos um pouquinho também, né, a questão da doutrina espírita, o tríplice aspecto da doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Então nós vamos falar um pouquinho da filosofia, né? A palavra filosofia deriva do grego filosofia com PH, né? Sofia significa sabedoria, filo, amor filial ou amizade. Literalmente, então, um filósofo é o quê? É um amigo ou amante de Sofia, alguém que admira e busca a sabedoria, né? Então, os grandes filósofos da antiguidade, alguns não sabiam nem escrever, mas agiam com sabedoria. Então, eles faziam aquilo que era o certo, que era o correto, aquilo que eles tinham na sua consciência, né? No seu eu interior. Como é difícil a gente agir, né, com sabedoria diante de determinadas coisas. Como a gente se irrita fácil, como a gente perde as estribeiras, como diz, como a gente deixa as oportunidades de passarem, de agir, de calar. Deus nos fez com uma boca e dois ouvidos, é para nós ouvir mais e falar menos. Esse termo foi usado pela primeira vez, aqui fala, foi usado pela primeira vez pelo famoso filósofo grego Pitágoras. Olha só, por volta do século V antes de Cristo, ao responder a um de seus discípulos que ele não era um sábio, mas apenas alguém que amava a sabedoria. Então, aplicar, né, o conhecimento demonstra amor à sabedoria. Mas como aquela pessoa é inteligente, mas como aquela pessoa é estudada, né? Ou fala bonito, mas será que age com sabedoria? Será que aplica todo esse conhecimento? Quantas vezes nós recebemos, às vezes aqui no grupo de estudo, alguém diz, mas eu já li todas as obras básicas, eu acho que eu já estou pronto para isso, para aquilo, né? Você já leu? Então agora venha para o grupo de estudo para estudar, né?
Vamos estudar as obras básicas, vamos estudar o Espiritismo, vamos ler outras obras complementares. Cada livro que a gente lê, a gente aprende, né? Mas não é só aprender, é colocar em prática, é ação. Agir com sabedoria é ação. Se não tivermos presente a tradição histórica, seremos como selvagens modernos na selva da cidade. A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, né? Então, quando a gente fala, né, da sabedoria, quando a gente vai... Hoje, por exemplo, a gente segue, né, os ensinamentos de Jesus. Então, nós temos que saber a história de Jesus, né? Nós temos que conhecer Jesus, como ele viveu, o que ele ensinou e o que ele deixou para nós, seu legado, né, que foi, né, o seu trabalho na caridade. Então Jesus agia com sabedoria porque ele, né, ele não carregava bagagem, não carregava nada, somente o amor que ele tinha no coração. Pregava no deserto, sentado ou na beira de um rio, sentado numa pedra, sentado num barco, né? Por que a verdadeira filosofia é reaprender o mundo? Que é através do processo reencarnatório, né? A cada reencarnação nós estamos reaprendendo, né? Então a gente tem que perder o hábito de, olha só, reaprender. Não estamos aqui para reclamar. Cada vez que a gente reclama, a gente volta ao passado, ao sofrimento, né? A gente reclama porque está frio, ou reclama porque está quente, ou reclama porque está chovendo, ou reclama porque não tem chuva. Não é assim? E nós temos que sempre reaprender que a chuva vem no tempo certo, no tempo de Deus, né? O frio é necessário, o calor é necessário. E Deus, na sua infinita bondade, nos dá aquilo que nos é necessário. E quantas vezes nós vamos reaprender isso? Quantas vezes nós vamos parar de nos queixarmos de uma goteira na nossa casa, enquanto tantas pessoas perdem, né, tudo, ou até a vida nessas enchentes, né? Quantas vezes nós reclamamos de alguma coisa e nós não olhamos nosso vizinho do lado que está passando por necessidade? Então nós estamos aqui realmente para quê? Para reaprender. E como a gente reaprende? O processo reencarnatório, ele não tem falhas. Nós somos falhos. Nós falhamos. Por causa do quê? Nosso livre-arbítrio, né? E reclamamos, muitas vezes, na maioria das vezes, porque não conhecemos a lei de causa e efeito. Tudo que eu estou colhendo hoje foi o que eu plantei ontem. Né? Então não há por que reclamar. Se eu estou colhendo é porque eu plantei, né? Ninguém colhe aquilo que não plantou. Cada um colhe o que plantou, não o que o outro plantou. Ah, mas o outro me xingou, o cara me ofendeu, me traiu, me logrou, me isso e aquilo. Foi ele que fez, não foi você. É comprometimento dele. Você precisa reaprender, né? E ele está ele fez isso para você para quê? Para testar a tua paciência, a tua resignação, a tua aceitação, não é? A sua tolerância, a tua capacidade de perdão. Né? Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Né? Não é fácil. Mas se Jesus diz que dá, é porque dá, é possível. Né? Não é impossível, é possível. Jesus diz que dá. Dentro de um contexto atual, a cada dia que passa, é maior a necessidade de que os indivíduos sejam sujeitos de si mesmos, sujeitos conscientes de sua história. Isso que eu disse aqui antes, ó, cada um de nós tem uma história. Né? Eu tenho essa máquina aqui, tá? Essa máquina está ligada, né, na rede mundial de computadores. Todo o planeta Terra, né, a partir do momento que eu der um clique aqui em alguma coisa, seja ela bonita ou feia,
né, verdadeira ou falsa, né, ela vai circular o mundo. Ah, mas eu fiz escondidinho lá no quartinho, ninguém vai me descobrir. Vai, porque essa máquina tem um ID, né? Essa máquina tem, né, dentro da tecnologia que o homem inventou, tem como ser rastreado e alguém descobrir que fui eu lá naquele quartinho escuro, quietinho lá, que ninguém me enxergava, ninguém sabia que eu estava lá, desliguei a máquina, cliquei aqui, vai ser descoberto. Assim somos nós temos a nossa história, nós temos o nosso HD também, nós temos o nosso ID também, né? E fica gravado aonde? Na consciência. O nosso ID é, né? O ID do computador e o nosso ID é o que? A nossa consciência. Assim como a máquina tem, nós também temos. Então nós levamos daqui a nossa história. Fala-se em livro da vida, fala-se, né? Então o nosso livro da vida tem uma história. Não adianta rasgar as páginas, né? Aí eu vou escrever o meu livro da vida e vou escrevendo, lá um dia atrás eu resolvo, mas eu não quero lembrar disso aqui, não quero que ninguém veja isso aqui, eu vou rasgar e vou queimar. Pode queimar. Vai queimar só a parte material. Porque o que a gente fez não se apaga. Não se apaga. Então é esse cuidado que a gente fala, que a gente tem que ter, né, na ação do conhecimento aplicado com sabedoria. Porque se ele não for aplicado com sabedoria, né, é só conhecimento, né? E pode nos comprometer a nossa existência terrena, comprometer as próximas reencarnações, as nossas dores, as nossas doenças kármicas. Ah, doença kármica. O que é a doença kármica? É lei de causa e efeito. É a nossa história vindo à tona agora. No presente, nós estamos vivendo a nossa história. Nós estamos buscando aqui nesta máquina alguma coisa, né, que alguém publicou. O Dr. Google sabe tudo, né? Deus sabe tudo de nós. E a nossa história, a nossa consciência também. Então, muito cuidado. É esse cuidado que a gente tem que ter conosco mesmo, com a nossa história. Até mesmo o mercado, já olha aqui, ele fala, então, que o mercado de trabalho hoje já exige também um profissional, né, um perfil, que não só uma mão de obra, não só alguém meros executores, mas uma mão de obra criativa e atuante, e não mais meros executores de tarefas. Por quê? Porque nós não somos máquina. Máquina faz aquilo todo dia. Eu lembrei quando eu estava estudando aqui de um filme que tinha do Charlie Chaplin. Ele trabalhava numa fábrica e era todo dia que ele ia e voltava, ia para trabalhar naquela máquina o dia inteiro e voltava para casa. Ele girava rápido, né? Quem conhece, já viu aquele filme do Charlie Chaplin? Ele é engraçado, né? Até que um dia ele resolve parar e falar da Revolução Industrial, aquela história toda, né? E aí, mero executor de tarefa. Ou seja, fazer todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Só que o mundo empresarial hoje não quer mais um funcionário assim. Ele quer alguém criativo, alguém que dê ideias, alguém que participe, né? Quantas empresas que tem aí que dão prêmio por participação dos funcionários? Ali em Birubá tem aquela empresa que deu até prêmios no final do ano para funcionários criativos, né? Aqueles funcionários que se destacaram. É isso. É você escrever a tua história. Mesmo que você não seja dono daquela multinacional, daquela empresa, ou daquela empresinha pequena, mas que você está ali para fazer o diferencial, para se destacar positivamente e não negativamente. Porque a história está sendo escrita, a nossa história está sendo escrita. Nossa preocupação para além do mercado é com a formação do indivíduo crítico e responsável socialmente pelos seus atos. Então, aquilo que eu falei antes, cada um é responsável pelos seus atos. Ah, mas eu fiz porque me mandaram fazer. Mas você vai responder por isso, né? Quantos crimes são desvendados aí de alguém que fez
ou cometeu um crime, né, porque alguém mandou fazer. Mas quem executou, quem mandou fazer vai pagar e quem executou também. Né? A possibilidade de formação desse indivíduo deve ser viabilizada para o adolescente e o jovem, e ela não se dá espontaneamente. Então, é educar a criança desde pequena. Eu gosto muito dos jargões. Quem leva uma criança para uma igreja, né, não vai visitar futuramente num presídio. Quem leva seu filho para a escola, mas está frio, mas eu não quero ir, mas isso, mas... Não, você vai para a escola, você tem que estudar, você vai estudar. A partir do momento que ele pega gosto aí, que ele vai, né, assumir a sua responsabilidade, ele já está, quando ele chega o momento dele fazer as suas escolhas, ele já tem o senso de responsabilidade que os pais incutiram nele. Então, é responsabilidade sim dos pais educar seus filhos, conduzi-los para dentro de um templo religioso, para estudo, né, bíblico, para evangelização. Uma das formas de viabilizá-la é através do processo ensino-aprendizagem, das ciências, da filosofia, das artes, da religiosidade e da experiência de cada um. Olha só, ciência, filosofia e religião aqui de novo, a doutrina espírita. Né? Através da ciência, da filosofia, né? Das artes e principalmente da religiosidade. Por que religiosidade? Nos religar a Deus. Nascemos simples e ignorantes, viemos sem nada, só com a nossa consciência. Mas a nossa consciência vai despertar a bel prazer? Não. Nossa consciência vai sendo despertada pouco a pouco, mas é através do aprendizado, dos ensinamentos dos mais velhos, dos responsáveis, que a gente vai criando o hábito de frequentar uma casa religiosa. Então a religiosidade vai nos religar a Deus. Deus nos colocou aqui, né? Como diz o João Alfredo, a sementinha, o pai buscou a sementinha lá no céu e colocou na bexiga da mãe, né? Né? O processo reencarnatório é isso. Nós nos encontramos no mundo espiritual com os nossos futuros filhos, né? Em sonho, um processo evolutivo, e reencarnamos. Ao reencarnarmos, precisamos nos religar a Deus. E como que nós vamos nos religar a Deus? Através da religiosidade. Aqui então para nós algumas atitudes importantes. Ouvir a voz interior, fazer aquela reflexão, né? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para que isso acontecesse? O que eu poderia ter feito para que não acontecesse assim? O que eu poderia ter feito diferente? O que eu fiz ao meu próximo que eu não gostaria que me fizesse? O que eu quero para amanhã? Um dia melhor? Mas eu estou disposto a ser melhor amanhã? Definir prioridades e escrever. Vamos definir, né, o que nós queremos. Qual é o nosso propósito reencarnatório? Vamos escrever. A partir do momento que nós escrevemos, nós estamos colocando já em prática, né, aquilo que nós queremos fazer. Planos de ação, né, e alcançar os planos. Adquirir a ignorância seletiva do besouro. O que é adquirir a ignorância seletiva do besouro? Né? É ser criativo. O besouro, ele é um inseto que ele não voa. Ele tem asas, mas ele não sabe voar, porque ele é muito pesado. Mas ele não sabe disso, ele bate as asas. Vocês já viram um besouro batendo as asas, tentando voar? Ele não voa. Procure lá no Google, sabedoria do besouro, a ignorância seletiva do besouro. Tá? Ele não voa, mas ele não sabe disso. E ele se esforça, ele tenta, porque ele é muito pesado para o tamanho das asas dele. Tá? E mesmo assim ele tenta todos os dias. Né? Ele põe as suas larvas aonde? Dentro das fezes dos animais, porque ele sabe que ali ninguém vai mexer.
O besouro, ele vive nas fezes de animais. E ali ele coloca seus ovos, suas larvas, porque ele sabe que ali ninguém vai mexer, só ele. Olha só. Né? Vencer depende de você, não dos outros. Como a gente coloca a culpa nos outros, nossos fracassos. Né? Nós queremos um salário melhor, mas nós não queremos participar da empresa. Nós queremos uma vida melhor, mas nós não queremos gastar a sola de sapato para procurar um emprego melhor. Nós queremos pessoas melhores ao nosso lado, mas nós não mudamos a nossa mentalidade de pessoas fracassadas. Nós estamos no meio de um lugar, né? Olha a flor do lírio, né? Ela nasce no lodo, mas ela é branquinha, é alva, linda, perfumada. Então é nós estarmos no meio sem ser daquele meio. Nós estamos num lugar que talvez não seja o mais adequado para nós, mas nós estarmos com o pensamento voltado para o bem. É fazermos a diferença aonde estamos. O jogador de futebol, ele não joga mal porque ele ganha mal, né? Vamos pegar aí um exemplo, as profissões que melhores, mais ganham hoje, né? Eles se esforçam, eles correm, eles têm que ter disciplina. Qualquer atleta hoje, para ele chegar ao pódio, o que ele tem que ter? Disciplina, né? Quando o Chico pergunta a Emmanuel, né, o que ele precisa para fazer tal coisa, disciplina. 3 coisas. O que mais? Disciplina. O que mais? Disciplina. Sem disciplina nós não chegamos a lugar nenhum. Então vencermos a nós mesmos é vencer, né? Vencer os nossos vícios. O vício da maledicência. O vício de ouvir uma coisa e contar outra. Né? Ou o vício de ouvir alguma coisa que não é bom para o outro e eu mesmo assim sair, né? Ou nas redes sociais, sair divulgando coisas que eu nem sei se são verdades. Como é fácil, né? É só um clique. Pá, tá ali. Mas não fui eu que coloquei, eu só divulguei, eu só compartilhei. Senão você está sendo responsável por aquilo ali. A partir do momento que você compartilhou, né? Você está sendo responsável, sim, né? E vai ter consequências, né? Vai ter que colher aqui os frutos daquilo que você compartilhou. Menos sonhos, mais pragmatismo, é mais ação, né? Mais coisas concretas, né? Sonhar, sim, mas é sonhar e concretizar. Não adianta só sonhar, a sonhadora, a pessoa sonhadora. Coisa boa ser sonhador. Mas e colocar em prática? Seja você mesmo, não tente ser diferente, né, do que você é. Olha aqui, ó, ser diferente, mas fazer a diferença. Isso é ser você mesmo, é fazer a diferença. É participar, é ouvir, é saber fazer escolhas. Isso não serve para mim, não quero. É afastar-se de pessoas negativas, né? Orar por elas, pedir que Deus ampare, que Deus ilumine, que os benfeitores espirituais possam, né, afastar esses pensamentos negativos dessa pessoa. Por que os médicos não se contaminam dentro de um local contaminado? Né? Porque existe o EPI necessário para isso. E assim por diante. Ao sair, fazer aquela... Eu estive num lugar, parecia uma energia negativa, né? Fazer aquela limpeza espiritual, aquela limpeza magnética, fazer uma oração, né? Como é bom orar aqui na casa espírita, mas nós oramos só na casa espírita. E ali fora, onde o trânsito é caótico, onde a gente se depara com tantas adversidades.
Ali nós xingamos, praguejamos, dizemos, sinto muito, os obsessores vão estar catando ali. Nunca diga não tenho tempo. Ah, como a gente ouve isso. Como a gente diz isso, né? Também digo, não tenho tempo. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Né? E quando vê, o tempo passou e nós não progredimos. Vamos reencarnar de novo? Vamos, como dizia o Paulo, viciar em reencarnações? Aqui alguns componentes do sucesso, inteligência e versatilidade, né? É usar a nossa capacidade de inteligência, né, para fazer as coisas acontecerem, né? Usar a nossa inteligência com sabedoria. Não basta só ser inteligente, não basta só ter conhecimento, é preciso versatilidade, agilidade, vamos fazer acontecer. Mas seria tão bom se a gente fizesse isso, fizesse aquilo, fizesse aquilo outro. Vamos fazer, né? Tem aqueles que dizem assim, se vocês, né, quiserem fazer, eu faço. Vamos fazer, né? Jogo de cintura para lidar com o inesperado. O que é? As coisas inesperadas vão acontecer, né? Assim como um acidente, vamos pegar um exemplo prático, né? A gente sai para a rua, né? Sai para a rua, está sujeito, pode acontecer a qualquer momento. Alguém cortar minha frente, ou eu, né, um descuido, né? O inesperado sempre vai acontecer, gente. E estar preparado para isso. Estar preparado para aceitar, né? Não para espreguejar, para xingar, para isso, para aquilo. Não. Augusto Cury nos diz assim, para finalizar. A capacidade de reclamar, olha só, o que eu falei antes, é o adubo da miséria emocional. E a capacidade de agradecer é o combustível da felicidade. Agora é o momento de nós pensarmos e refletirmos. O que eu mais faço aqui? Eu mais reclamo ou eu mais agradeço? Aqui eu tiro uma base, qualquer um de nós aqui agora, faça essa análise da sua mente, da sua vida. O que nós temos dentro de nós nesse momento? Claro que aqui nós estamos amparados, estamos na casa espírita, mas a minha vida é o quê? Eu tenho adubo da miséria emocional ou eu tenho combustível da felicidade? Eu mais reclamo ou eu mais agradeço? Só aqui nessa frase nós teríamos, né, para falar mais uns 40 minutos. Mas nós queremos ir para casa, né? Está ficando tarde, né? Está ficando frio, mas vamos refletir nessa frase aqui, O que eu tenho dentro de mim hoje? Se Deus me chamasse, né? Se o meu espírito tivesse que voltar para casa hoje, o que eu tenho mais na minha consciência? Adubo da miséria emocional ou combustível da felicidade? O que eu carrego na minha bagagem, na minha mochila, chamada consciência? Pesado, né? Faz a gente ver que realmente, né, se ainda estamos aqui é porque Deus ainda nos está nos dando a oportunidade de abastecermos com este combustível da felicidade. Sejamos gratos. Sejamos honestos conosco mesmo. Assumamos a responsabilidade do nosso eu interior. Façamos a centelha divina brilhar dentro de nós. Que quem se aproxime de nós sinta que o reino de Deus está realmente dentro de mim. Esta é a mensagem de hoje, meus irmãos. Que a luz, a paz e o amor do Cristo nos envolva, nos proteja e nos conduza aos nossos lares em segurança, fortalecendo cada vez mais a nossa fé, a nossa esperança, e possamos realmente sairmos daqui abastecido com esse combustível da felicidade, com a gratidão e o amor de Jesus, e o amor do Pai por nós. Envolve-nos, Senhor, nessa energia
de paz e de luz. Que assim seja. Graças a Deus.